Olá, seja bem-vindo ao canal Oficina Dali. Hoje veremos como fazer essa blusa. Para barra, eu utilizei o ponto elástico com arroz, também chamo de barra perolada. Também utilizei o ponto arroz duplo. Espero que gostem. Vamos ao passo a passo? Para essa blusa, eu utilizei a linha Anne da Círculo de 500 metros, na cor 7650. Dois tamanhos de agulha. Para barra, utilizei a número 4 e para o ponto arroz duplo, utilizei a número 4,5. Eu já coloquei 104 pontos na agulha. 100 é para o meu motivo, porque são múltiplos de 5. E mais 4. 2 para o ponto de equilíbrio, para fechar o motivo. E 2 para os pontos de borda. Então, esse ponto chama-se elástico com arroz ou perolado. O meu motivo, o meu ponto de borda pode não tecer, pode começar com meia ou pode começar com tricô. Eu prefiro começar com tricô. Aí o motivo, começando o motivo, 2 meias, aqui é sempre mais apertado o começo, 2, um tricô, meia e um tricô. Com esses 5 eu fecho o motivo, começando novamente. 2 meias, 1, 2, um tricô, meia e um tricô. Mais uma vez, 2 meias, 1, 2, um tricô, meia e um tricô. Eu vou assim até o final da carreira, no final eu volto para mostrar o final e o começo da próxima. Estou terminando a primeira carreira, então vou fazer meus 5 últimos, meu último motivo. Então, 2 meias, um tricô, meia, um tricô, e aqui eu tenho mais 3 pontos que me sobram. Então, os 2 são de equilíbrios, dois são de equilíbrio por causa do motivo, para fechar o motivo. Então, esses 2 de equilíbrio eu vou tecer em meia, 2 meias, primeiro, segundo meia, e o último de borda eu vou tecer em tricô. Então, eu vou para a segunda carreira. Na segunda carreira, o primeiro eu vou tecer em tricô. Muitos não tecem, eu prefiro tecer em tricô. Opa, tá, peraí. E agora eu tenho os 2 de equilíbrio aqui, então esses 2 eu começo por eles, então eu teço em tricô, primeiro, o segundo em tricô. Agora eu vou começar com o motivo do meu trabalho, da minha barra. Então, o motivo são 3 meias, então, uma meia,
segundo meia, terceiro meia e 2 tricôs. O primeiro tricô, segundo tricô. Agora novamente motivo, primeiro meia, segundo meia, terceiro meia e 2 tricôs, primeiro tricô, segundo tricô, 3 meias, 1, 2, 3, 2 tricôs, 1, segundo tricô. E vou continuar até o final, 3 meias e 2 tricôs até o final. No final eu volto. Aqui estou terminando, então, a segunda carreira. Então, eu faço primeiro meia, segundo meia, terceiro meia, um tricô, meu motivo, e o último, então, meu ponto de borda, um tricô. Então, aqui eu termino direto com o motivo, porque o ponto de equilíbrio eu já fiz aqui no começo, nos 2 primeiros que eu fiz os 2 tricôs. E agora eu vou repetir sempre essas 2 carreiras, a primeira e a segunda carreira, até eu ficar com a altura da minha barra, Então, é isso aí. Quando eu terminar a altura da minha barra, eu volto para mostrar o outro ponto. Para fazer o ponto arroz duplo, eu peguei agulha 4,5. Então, tô trocando de agulha. E também, aqui na barra eu tenho 104 pontos. Mas para fazer o ponto arroz duplo, eu tenho que ter um número ímpar de pontos. Então, eu vou aumentar um ponto aqui. Vou fazer um ponto meia, volto com ele para agulha. E vou começar a tecer a partir daqui, no ponto arroz duplo. Então, eu começo fazendo um ponto em tricô, ponto meia, ponto em tricô. Aqui, na primeira carreira, sempre é mais difícil, porque como eu troquei de agulha, fica mais apertado trabalhar. Ponto tricô, ponto meia, ponto tricô, ponto meia, ponto tricô, ponto meia. Vou continuar assim até o final da carreira e na próxima carreira eu volto. Então, terminei a primeira carreira, agora eu vou para a segunda. Nesse ponto, não é necessário ponto de borda, então eu começo direto com o ponto. Então, o último ponto que eu fiz antes na carreira foi tricô. Então, eu tenho ele aqui no avesso como meia. Então, para diferenciar, sempre quando tem esse nozinho aqui na frente, é o ponto tricô. E o outro mais aberto é o ponto meia. Então, aqui na segunda carreira, eu vou fazer o ponto que eu tenho aqui na agulha. Então, se eu tenho ponto meia desse lado, eu faço um ponto meia. Próximo é o ponto tricô, faço tricô. O próximo é o ponto meia, faço meia. Próximo é o ponto tricô, faço tricô, meia, tricô, meia, tricô, e vou fazer a mesma coisa até o final. Na minha terceira carreira, eu troco o ponto. Então, onde eu tenho
um ponto tricô, por causa do meu nozinho, eu farei um ponto meia. E onde eu tenho um ponto meia, eu faço um ponto tricô. Ponto meia. Ponto tricô. Ponto meia. Ponto tricô. Tenho um ponto tricô, faço um ponto meia. Tenho um ponto meia, faço um ponto tricô. E vou assim até o final, trocando. Na quarta carreira, eu novamente repito a carreira anterior. Então, onde eu tenho tricô, eu faço tricô. Onde eu tenho meia, eu faço meia. Então, tricô. Ó, tenho aqui um meia, faço meia. Aqui eu tenho esse nozinho, então é um tricô, eu faço tricô. Meia. Tricô. Também falam direito e esquerdo. Então, direito, esquerdo. Direito, esquerdo, meia, tricô. Vou seguindo assim toda a carreira. Então, a cada 2 carreiras, eu troco o meia pelo tricô e o tricô pelo meia. Então, eu vou repetindo, então, essas 4 carreiras por toda a altura. Então, esse meu ponto arroz duplo, eu fiz com 105 pontos, em uma barra 104. Então, agora eu volto a 104 pontos e também vou trocar a agulha novamente para agulha 4. Então, como eu sempre começo, faço meu ponto de borda, um ponto tricô, então eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que eu vou pegar 2 ao mesmo tempo, para diminuir um ponto. Então, eu volto ao meu ponto, para quem não lembra, então, eu sempre começo com 2 meias. Um tricô. Um meia. Um tricô. Agora, volto ao motivo. 2 meias. 1, 2. Um tricô. Um meia. Um tricô. Vou até o final com esse motivo. No final eu volto e mostro a seguinte carreira. Então, terminando a barra do ombro, então, depois do meu último motivo, sobram 3 pontos. Então, eu termino com 2 meias, é a mesma coisa do que eu fiz na barra do quadril. E como eu tô fazendo ponto de borda em tricô, faço um tricô. Agora, vou fazer a segunda carreira, é só para relembrar. Então, eu começo a carreira com um tricô, um ponto de borda. E aqui eu logo começo com o meu ponto de equilíbrio, então eu faço 2 tricôs, 2 pontos de equilíbrio.
e continuo com o meu motivo. O meu motivo são 3 meias, 1, 2, 3 e 2 tricôs. 1, 2. E continuo com esse motivo até o final. 3 meias, 1, 2, 3 e 2 tricôs. 1, 2. Vou nessa sequência e no final eu termino meu ponto de borda em tricô. Então, outra coisa que eu queria falar para vocês é em relação aqui a esse ponto que eu fiz aqui do corpo, o ponto arroz duplo, é que chega uma hora que a gente não sabe mais em qual carreira está. Então, eu sempre olhei por esse fiozinho aqui do começo. Então, sempre quando eu tinha esse fio aqui no começo, era hora de trocar o ponto tricô pelo ponto meia ou meia pelo tricô. E aí, quando esse fiozinho estava nesse lado aqui, era só repetir a carreira. Então, fica fácil para não pensar muito em qual carreira está nesse ponto aqui, ponto arroz duplo. Então, quando eu tiver a altura aqui da minha barra do ombro, vou fazer da mesma altura aqui dessa barra, eu volto para mostrar como tirar os pontos. Terminei aqui a barra do meu ombro. Então, agora eu vou tirar os pontos da agulha. Então, eu vou tirar em meia. Então, começa aqui fazendo um ponto meia, pego 2 ao mesmo tempo. Tiro 2 ao mesmo tempo, volto aquele ponto para agulha. Agora aqui de novo, fazer 2 meias ao mesmo tempo. Faço um meio, aliás, com 2 pontos. Volto para agulha. Agora de novo. Pego 2 ao mesmo tempo, faço um meia. Volto com ele para agulha. De novo. 2 meias. Volto com ele para agulha. De novo. E vou fazer assim até o final. Vou fazer até o final. Aí no final eu faço um nozinho. E depois eu vou fazer a outra parte da minha blusa. Fazer a parte das costas exatamente igual, ó, vai ficando assim. Vou fazer a parte das costas exatamente igual a parte da frente e já volto para vocês para mostrar como fazer as mangas. Terminei as duas partes. Então, tenho elas aqui. Também queria lembrar que a única coisa que tem que cuidar, porque pode usar aqui a barra dos dois lados, né? Tanto faz. E o ponto também, ele é reversível. Pode ser para um lado e pode ser para o outro. E a barra, o lado direito é esse aqui. Mas também pode ser usado por esse lado aqui. Então, vocês podem escolher qual lado quiserem. A única coisa que tem que cuidar é tanto em cima quanto embaixo, para ficar o mesmo motivo para os dois lados, né? Então, esse aqui é um cuidado que tem que ter. Os dois motivos tem que estar para o mesmo lado, não pode fazer assim, ó. Aí em cima vai ficar uma coisa, embaixo vai ficar outra. Então, aqui, essas duas partes, frente e costas, eu já terminei. Já medi o pulso, mais ou menos. Aqui agora fica mais fácil para fazer a manga, porque eu medi por aqui mesmo. Então, eu coloquei já na agulha 44 pontos.
Só lembrando que devem ser múltiplos de 5, mais 2 de equilíbrio, mais 2 de borda. Então, eu coloquei 44 pontos na agulha e vou fazer as duas ao mesmo tempo, as duas mangas ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer no mesmo ponto, tanto a barra quanto a blusa. Então, eu preferi colocar as duas ao mesmo tempo, porque serão necessários vários aumentos ao longo da manga. Então, eu preferi colocar os dois ao mesmo tempo aqui, para o aumento ficar sempre na mesma altura, para não precisar contar o número de carreiras e tal. Então, fica mais fácil. Eu só vou no final mostrar para vocês o número de aumentos que eu fiz e em qual carreira. E depois também eu vou mostrar como fazer a costura. Então, até lá. Estou mostrando as medidas da manga. Depois da barra, eu aumentei 1 ponto. Depois, eu fui aumentando de 2 em 2 pontos em todo o comprimento da manga. Depois de colocar alfinetes em toda a blusa para marcar onde eu vou costurar, agora é a hora de fechar a blusa. Então, para costurar, é só pegar um ponto de cada lado e costurando. Então, eu vou costurar assim por toda a blusa. Depois eu mostro para vocês o resultado final. Se ficar alguma dúvida, é só colocar nos comentários. Se você gostou do vídeo, clique no gostei, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal Oficina Dali. Muito obrigada. Tchau!